Saudações vascaínas para todos vocês que nos acompanham nesse momento, beleza? Antes de tudo, eu quero já pedir para que vocês se inscrevam no canal, curte, comente, compartilhe, deixe suas opiniões, tá? Se discordar, podem também colocar, vou estar lendo todos os comentários, beleza? Vamos interagir, rapaziada. Galera, hoje é um sabadão, beleza? Dia 23 de janeiro, tá? Quero falar com vocês alguns assuntos relacionados ao Vasco da Gama. Tem a chegada do Brenner, temos a chegada do Inestrosa. Vamos falar sobre a especulação do Spinelli, do Davidson. Temos a proposta feita pelo Besiktas da Turquia, pelo nosso lateral esquerdo Lucas Piton. Diniz cai ou não cai, tá? Boa Vista e Vasco em Macaxá, 8h20, 8h30 da noite, beleza? Então vamos lá, galera. O Brenner chegou, né, na manhã de quinta-feira, de sexta-feira, na verdade, ontem, né? E deve estar sendo apresentado hoje, oficialmente, tá? Tá fazendo os exames e tudo mais. É um bom atacante, tá? É um bom atacante. Para mim, eu acho que ele chega para ser titular. Ele chega para ser titular porque o GB ainda não está pronto, tá? E o Diniz não vai colocar o DVD de centroavante, tá? Até porque o Diniz confia bastante no Brenner, já conhece o Brenner. Lógico que vai demorar um pouco, né? Porque o Brenner tá chegando agora, já tem que sair no bid, tem que pegar ritmo de jogo. Embora ele estava atuando pelo Cincinnati, tá? Enfim, o Brenner é isso aí. Agora o Inestrosa deve estar chegando na manhã, na madrugada de sábado para domingo, beleza? Deve estar chegando na madrugada de sábado para domingo, tá? Esse sim, também eu acredito que chega para ser titular, tá? Agora quem é que vai sentar no banco? Coutinho ou Nuno? Eu não sei. Mas eu tenho minha opinião aqui. Eu acho que o Nuno. Porque o Diniz não vai tirar o Coutinho. Como eu falei no vídeo anterior, né? Eu acho que o Coutinho está sendo muito prejudicado pelo estilo de jogo que o Diniz quer implantar no Coutinho. Fazendo o Coutinho descer na zaga para poder pegar essa bola e fazer essa saída de bola qualificada. Para mim, o Coutinho ele tem que jogar mais próximo do ataque. Tem que qualificar o meio de campo, tem que qualificar a zaga do Vasco para poder o Vasco conseguir fazer essa saída de bola, né? Avançar e dar o suporte pro Coutinho. Porque o Coutinho jogando lá, descendo toda hora para buscar jogo, ele não tá conseguindo render, porque ele fica correndo o tempo todo. E aí eu vejo muitas pessoas criticando o Coutinho, né? Muitos jornalistas também criticando os torcedores dos outros canais aí que eu acompanho. Um abraço aí pro amigo Thiagão do Vasco Família. Eu sempre acompanho o Jonathan, BTB Esportes também. Sempre acompanhando eles. Tá o Mumuzinho da Colina, tá no que se fala de Vasco. Um grande abraço para vocês aí. Sou grande fã de vocês, tá? Enfim, o Coutinho ele tá sendo muito prejudicado nesse quesito. Porque, cara, o Fernando Diniz ele é muito teimoso. Ele tem que propor o jogo pro Coutinho jogar mais próximo do ataque, facilitando a vida do Coutinho. Porque é um cara já que já vem de muitas lesões na carreira, tá? Não tem esse pique mais de tanto que toda vez o Coutinho pede para sair, tá? Na metade do segundo tempo, porque não aguenta ficar correndo o tempo todo, descendo, buscando o jogo, subindo para dar suporte no ataque. Então, Fernando Diniz tem que pegar e tem que rever essa situação, tá? E justamente, obviamente falando, o Coutinho jogando mais próximo do ataque, cara, vai potencializar demais o nosso ataque. Porque os zagueiros vão pensar que o Coutinho vai dar um passe, vai abrir e o Coutinho vai dar aquela chapada. Então, esquece, é Vasco, é gol, entendeu? Falando do Inestrosa, né? O Inestrosa sim, chega, eu acredito que ele não vai demorar muito, vai colocar o Nuno Moreira no banco, tá? O Nuno Moreira vai pro banco, o Inestrosa vai jogar pelo lado direito, e o Andrés Gomes joga pelo lado esquerdo. Ou vice-versa, porque os dois jogam dos dois lados. E acredito que o Brenner sendo esse centroavante.
tá? Acredito que o Brenner sendo esse centroavante logo em seguida, logo assim que pegar a condição, né? Acredito que sim. Eu acredito que o Brenner ele já deva figurar no banco de reserva para a estreia do Brasileiro. Eu acredito que já deve figurar no banco de reserva para a estreia do Brasileiro. O Inestrosa eu não sei, porque o Inestrosa ainda vai chegar, tá? Deve chegar amanhã, no caso, nessa madrugada. Vai chegar no domingo, né? E eu, por esse motivo, eu acredito que para a estreia do Brasileiro possa ser que não esteja configurado no banco. As especulações sobre o Spinelli, cara. O Spinelli ele foi oferecido ao Vasco. Ele foi oferecido ao Vasco. Né? É um bom jogador, bom centroavante, tem 28 anos, tá? Eu acho que é uma peça muito importante pro Vasco. E ele vindo, ele certamente brigará por vaga de titular ali com o Brenner, né? Embora o Spinelli seja mais um centroavante de área do que o Brenner. O Brenner ainda sai mais para buscar jogo. Porém, o Diniz gosta muito desse futebol, né, associativo, que o centroavante desce para poder buscar jogo, para poder tabelar, fazer essa infiltração, fazer o facão com mais facilidade, se movimentar. Eu gosto desse ataque que se movimenta bastante. Tá? Então, para mim, eu acho que seria uma boa, tá? A vinda do Carlos Spinelli. Beleza? Agora o Davidson, mano, Davinho, eu sou muito fã desse cara. Gosto muito do estilo dele, assim, modo antiga, sabe? Modo provocador. Hoje em dia falta isso no nosso futebol. Então, mas eu acho que no momento é muito complicado. A não ser que o Vasco contrate ele, a diretoria chame ele para uma reunião e fale que precisa dele no modo mais sério, tá? Modo mais sério, mais profissional. Tá? Menos quinta série e mais profissionalismo. Então seria uma boa a reposição, não para ser titular. Para ser titular não. Tem a movimentação dele, embora ele seja ainda novo, tá 34 anos, embora ele se movimente bastante, corra bastante, mas ele perto do Brenner, perto do Spinelli, ele se movimenta menos, beleza? Mas assim, se tá livre no mercado, vai vir custo zero, eu acredito que o Vasco poderia fazer esse esforço, até para reformular o elenco, tá? Reforçar o elenco, porque o Vasco pecou no ano passado por falta de elenco, falta de banco. Na final contra o Corinthians, Diniz olhava pro banco, Matheus França, Hugo Moura. Então é muito complicado. Garré é muito complicado. Eu não vou nem falar do Garré, cara, porque eu acho que o que estão fazendo com o Garré é uma covardia. Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acredito que o Garré, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, era pro Garré ter jogado no lugar que o Matheus França jogou, de meio campo de criação. Tá? Ele abriu o Garré na ponta e botou o Matheus França para fazer o meio. Sendo que o Matheus França não faz meio. Não faz. Já ficou provado, já ficou nítido. O Matheus França se arrasta em campo, tem má vontade. Parece que ele não quis vir jogar no Vasco. Parece que ele veio porque o Diniz chamou e o empresário obrigou. Essa é a minha visão, tá? É a minha opinião, beleza? Então, eu acho que o Garré deveria ser um pouco mais aproveitado na posição. Porque é muito fácil, cara, a gente pegar e criticar os certos jogadores. Ah, porque não rendeu. Ah, porque não tá jogando. Cara, põe os caras pra jogar na posição deles, cara. Põe pra jogar na posição deles de origem. E aí sim, dê jogos pra ele, 3, 4 jogos pra eles na posição deles de origem. Aí a gente vai ter o direito, vamos ter total liberdade de cobrar, né? Então, eu acho um absurdo isso aí, beleza? Minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Cara, a respeito do Lucas Piton, a especulação dele. No Besiktas, tá? O Besiktas está interessado, fez uma proposta, né, de início, no valor de 4 milhões de euros. O Vasco negou essa proposta, muito baixo o valor. O Vasco disse que o Piton tá valendo na base aí de 7 milhões de euros, tá? Então, é um valor bem abaixo. Porém, cara, 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões, vende, mano. Pelo amor de Deus. Não tá dando, não tá rendendo mais. O Verratti já foi embora, então ele não vai ficar cruzando mais pra ninguém, tá? Muito fraco defensivamente, tá? Muito atabalhoado, tem hora.
Então, tá na hora de reformular o elenco, tirar algumas peças. Tá na hora dele também, ó, sair fora. Já que perderam o Leandrinho, deixa ele sair fora. Traz outro. Vai atrás do Juninho Paraíba, cara. Vai atrás do Juninho Paraíba. Tá no Fortaleza, tava no Fortaleza, foi pro Bragantino. Carlinhos Paraíba. Então, o que acontece? Muito complicado. Precisamos de um lateral esquerdo qualificado. Tá? Tenta fazer um negócio aí com o North Forest. Tenta passar ele e passa mais um dinheiro e pega o Cuiabano, que é muito melhor. Eu acredito que o Cuiabano seria bem melhor. Porque o Cuiabano ele ataca e defende. Ele sabe fazer os dois, entendeu? Então seria bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. E questão do Diniz, eu queria falar do Diniz, se cai ou não cai. Cara, eu acredito que o Diniz não caia, tá? O aproveitamento do Diniz até agora é 41%, tá? O aproveitamento de 41%. Esse é um aproveitamento mediano. Porém, é um trabalho que está sendo feito a longo prazo. O Diniz pegou um elenco mal montado, mal articulado pelo Marcelo Santana e pelo digníssimo Carille, ano passado, tá? Depois chegou o Ademar Lopes, e aí eles fazem uma reformulação ali, um acerto de rota, né? Assim dizendo. E aí trouxeram o Andrés Gomes, trouxeram o Cuesta e trouxeram o Robert Renan e o Matheus França. E o Thiago Mendes. Thiago Mendes no finalzinho vingou, o Robert Renan já chegou e assumiu a titularidade, Cuesta também, porque nós não tínhamos zagueiro pelo lado direito. O único que está nos devendo até agora é o Matheus França. Então, o que acontece com isso? A situação. Esse ano está sendo totalmente diferente a reformulação. O Vasco não está contratando por contratar, está contratando pontualmente. Tá? Por isso que até agora só chegou o Saldívia, o Johan Rojas, agora acabou de chegar o Brenner, que vai ser apresentado logo logo, acredito que hoje ainda vai ser apresentado, tá? Assim, eu pude apurar, então vai ser apresentado hoje. E o Inestrosa está chegando amanhã, tá? E tem algumas especulações ainda de chegada, que é o caso do Spinelli e do Davidson e o do Cuiabano, que são os três jogadores que praticamente aí tá ocorrendo uma negociação, tá? Informal, por enquanto informal. Beleza? Então, eu acredito muito que esse ano vai melhorar. E o Pedrinho, ele é fãzaço do futebol do Diniz. Todos nós já sabemos disso, que já deixou claro aí várias vezes, beleza? Então, acredito que eu pensando com a mente do Pedrinho, eu acredito que ele pensa dessa forma, que o trabalho a longo prazo, ele vai dar um resultado. E agora, o Vasco está contratando jogadores que o Diniz está ajudando, tá pedindo. O Diniz vai lá, não, eu quero tais jogadores. O Vasco vai, faz o esforço, a Dema também. O Diniz liga para os jogadores estão vindo, estão querendo, estão abraçando o projeto, porque estão vendo que o projeto que o Vasco está oferecendo, que o projeto que o Vasco tem no momento é um projeto muito sério. Então eles estão abraçando, tá, esse projeto. Então eu sou a favor da permanência do Fernando Diniz por mais tempo, tá? Porque aí sim, lá mais à frente, temos o direito e o dever de cobrar se ele continuar com esse aproveitamento horroroso, de perde 3 e ganha 1, empata 2, tá? Então, aí sim temos o direito de cobrar, beleza? Fora isso, cara, vamos confiar, mano. Vamos confiar, porque o Vasco tá nessa draga aí, ó, há mais de 20 anos. Cara, é há mais de 20 anos que o Vasco vem contratando treinador há 2 meses, 3 meses, perdeu 5, 6 rodadas, manda embora. Porém, não vinham apresentando um bom trabalho. Querendo ou não, o Fernando Diniz ele apresenta um bom trabalho. Hoje em dia o Vasco tem uma característica de jogo, sabe? Você olha assim, não, o Vasco hoje joga um futebol, tá?
pra frente, um futebol agressivo. Tanto que, pô, o Vasco terminou ano passado como um dos melhores ataques. Piores defesas, beleza, concordo. Mas um dos melhores ataques. Há quanto tempo o ataque do Vasco não é tão produtivo? Entendeu? Ano passado tivemos, ó, o Verratti foi o artilheiro do ano, com 27 gols. E o Ryan fez 22. Então, há quanto tempo a gente não tem jogadores configurando na artilharia do ano, do Brasil, né? Então, e o Verratti, ele vem brigando em 2023, 24, 25. Então, quer dizer, o Vasco está num caminho, está numa crescente, tá? Então devemos o quê? Devemos apoiar, devemos acreditar, porque como diz o nome do canal aqui, cara, Vasco de verdade. Cara, o Vasco é para quem acredita, é para quem acredita. E hoje eu vejo aí, cara, diversos canais falando mal do Vasco, criticando. Cara, errar todo mundo erra, todo mundo tem falha, tá? Ninguém tá propenso a acertar 100%. Eu falo que o 100% ele não existe. O 100% não existe, ninguém acerta sempre, nunca. Isso não existe, isso é história, tá? Porém, lógico, vamos errar, porém vamos batalhar para não errar mais, ou não vamos errar naquele mesmo erro ali, né? Então, eu acredito que o Fernando Diniz tem que permanecer, até para poder trabalhar esses jogadores que estão chegando, tá? Lembrando que a janela só fecha em março, então muita coisa pode acontecer ainda. Lucas Piton pode sair, Matheus França, tá? Segundo eu tive uma informação, eu não sei ainda se é verdade, eu vou apurar ela mais a fundo. O Vasco está negociando com o Crystal Palace para liberar o Matheus França, tá? Então seria muito bom. Vai abrir mais espaço para trazer outro jogador ou usar os meninos da base. Eu preferiria que não trouxesse ninguém e usasse o Guilherme Estrela, porque esse moleque precisa ser utilizado. A questão é a questão da utilização. O Jair ano passado, ele não estava muito bem. Tá? Ele até começou um pouquinho ali mais ou menos bem com o Carille, depois teve uma queda de rendimento. Fernando Diniz chega, tá? E passa um tempinho, ele vai bem até se machucar de novo. A confiança que foi dada para o Jair, tá? O tempo, não foi dada para o Paulinho. Aí o Paulinho saiu, né, de graça pro Internacional. E os caras estão lá, ó, elogiando o futebol do Paulinho. Estreou bem, deu uma movimentação, tá? Tá fazendo um salseiro lá no Inter. Vamos ver agora. Vou assistir o jogo Inter e Grêmio nesse fim de semana. Quero ver o futebol que o Paulinho vai jogar. Eu torço muito pro futebol do Paulinho, porque ele é um cara guerreiro. Se ele não tivesse se machucado em 2024, a nossa semifinal contra o Galo teria sido diferente. Tá? Então, o Fernando Diniz, nesse aspecto, ele é um cara muito paneleiro. Muito paneleiro. Ele não potencializou o Paulinho, não sei por qual motivo. Ele preferiu apostar no Matheus França. Tá? Então, para mim isso daí, cara, é complicado. Mas enfim, voltando ao assunto, Matheus França, tá, pode sair até março aí, até porque o contrato dele se encerra em junho, né? Se encerra em junho. Eu acredito que o Vasco não vai renovar esse contrato dele. Torço para que não renove, porque já ficou provado e comprovado que ele joga com preguiça, tá? Ficou provado e comprovado que ele joga com preguiça. Então, enfim. Amanhã, 8h30 da noite, lá em Bacaxá, Boa Vista e Vasco. Tá? O Vasco deve ir com um time misto. Tá? Vou falar para vocês a suposta escalação. Léo Jardim no gol. Tá? Na lateral direita, Puma Rodrigues. Na lateral esquerda, deve ir com o Vitor Luiz. Tá? A dupla de zaga, ele deve jogar com Lucas Freitas, tá lesionado, então deve ser o Robert e Renan. Ou o Alan Saldívia pela esquerda e o Hugo Moura improvisado pela direita. Eu acredito que ele vai dessa forma, tá? O Hugo Moura pela direita e o Alan Saldívia pela esquerda. Dupla de volante ali, cara. Acredito que vai ser o Tietê, o JP e o Juan Esforza já foi pro Tadieres. JP, Tietê e, cara, eu esqueci o nome do outro volantinho ali.
É tanto jogador ruim que, meu irmão, eu vou te contar, pai. É difícil. Deve ser o menino da base. Eu colocaria o menino da base, tá? Colocaria o Wilde. Colocaria o Wilde, tá? Ou então eu recuaria o JP para fazer o segundo volante. Colocaria o Tietchan de primeiro, colocaria o JP de segundo. Porque o JP tá saindo com mais velocidade, tá com mais visão do que o Tietchan, mais dinamismo do que o Tietchan. E eu colocaria o Guilherme Estrela no meio de campo para mais jogada. Beleza? No ataque ali é o GB, né? Quanto o Boa Vista, acredito que vá com o GB de centroavante. Tá aberto pelo lado ali, pelo lado direito, deve ser o Johan Rojas. E pelo lado esquerdo, o João Vitor. Tá? Acredito que ele poderia entrar com o João Vitor. Beleza? Esse é meu time ideal. Saudações vascaínas para todos, tá? Vamos torcer para a vitória e casaca neles. Tamo junto.